técnico, conseguiu se reorganizar e hoje faz essa campanha aí por vaga na Libertadores. Uma vitória que coloca o time do Bahia, uma derrota que deixa o Bahia numa situação muito complicada na zona de rebaixamento. E o Fluminense com algumas peças interessantes, né? O goleiro mesmo ontem, o Marcos, fez uma grande partida. E o Bahia fica nessa situação um pouquinho complicada, porque a zona de rebaixamento tá muito difícil nesse campeonato, né, então ela tá oscilando bastante. É verdade. Bom, temos Grêmio e Santos, muitos gols. 3-3, um empate com muitos gols, né? Pra quem vai assistir é ótimo, né? Eu participei de um programa no Sport TV ontem, 5h30 da tarde. Eu peguei e troquei de canal, saí do jogo, tava 3-1 pro Grêmio, né? O Grêmio virou o jogo, porque o Santos sai na frente, o Grêmio vira o jogo, tava 3-1. Falei, 3-1, vou agora me preparar para o programa. Começou o programa 3-3. Nossa! 3 gols de pênaltis, né? O Diego Souza fez um pelo Grêmio, 2 gols pro Santos, um ainda nos acréscimos. O Santos agora tem que tentar reagir depois da derrota na final da Libertadores para buscar uma vaga na Libertadores agora de 2021. E o Grêmio também, né? O Grêmio ainda tem a final da Copa do Brasil, mas esse campeonato aí diz muito sobre a temporada 2021, que vai ser muito puxada esse ano para todos os clubes. Aí a gente tava vendo ali, o time gaúcho é o que mais empatou no campeonato. Quer dizer, sim, dá uma certa tranquilidade até certo ponto, mas não permite a luta pelo título, né? Porque um time que empata muito não vai conseguir chegar lá. Eu sempre falo isso, que parece meio clichê, Fátima, mas o empate, uma série de empates é muito ruim em campeonatos de pontos corridos, né? Porque às vezes o time tem, sei lá, uma sequência com 2 derrotas, mas aí ele encaixa uma sequência de vitórias, como foi o Internacional, rival do Grêmio, na liderança do campeonato. Agora o Grêmio não, o Grêmio empata demais. Ele oscila muito, faz um tempo bom, outro ruim. E isso permite que os adversários reajam e o time não consegue se manter na frente. Tivemos também Corinthians e Ceará, 2-1 pro Corinthians. O Corinthians tá sonhando com uma vaga na pré-Libertadores, né? Ontem eu recebi até mensagem de uns amigos jornalistas falando: você é contra o Corinthians estar na Libertadores? Não, na verdade eu acho que o time é muito desorganizado para pensar numa Libertadores de 2021. Mas fez uma partida assim com algumas mudanças, né? O Mancini mudou o time, o técnico mudou o time para fazer com que o Corinthians criasse um pouco mais. O time jogou melhor. Tem sempre duelo muito difícil contra o Ceará. O Corinthians não vencia o Ceará em São Paulo há 13 anos. Nossa! É sempre um adversário muito difícil. Ontem não foi diferente, mas o Corinthians conseguiu essa vitória e segue nessa briga aí por uma vaga na pré-Libertadores. E o que você está falando exatamente de pré-Libertadores, quer dizer, vai praticamente emendar, né? Porque como o campeonato esse ano se estendeu, o Brasileirão, até o início de 2021, eles vão ter um ano bem puxado mesmo. Sim, porque o campeonato termina 24, no final de semana seguinte já começam os estaduais, né? Então vai ser puxado mesmo. Bom, e aí mais uma vitória do Bragantino contra o Atlético Goianiense, né? É o time sensação do campeonato, né? Tem o Claudinho, que é o artilheiro do campeonato, com 17 gols. E era um time, Fátima, que no primeiro turno a gente falava assim, ele não é um time de Série A, assim, não tinha cara de time de Série A, porque é a primeira temporada dessa parceria do Bragantino no Campeonato Brasileiro. O Barbieri chegou, o time foi se organizando, hoje é uma equipe extremamente competitiva, e o Claudinho, que é o jogador, além dele ser bem carismático, ele é um jovem, ele passou pela base do Corinthians, ele era muito questionado se ele ia dar certo como jogador. Tá aí, artilheiro do campeonato, um dos melhores da competição, inclusive. É bem bacana quando acontece isso, a gente vai vendo esse crescimento ao longo do campeonato. Muito legal. Vamos dar só uma olhada na tabela então pra gente confirmar? Vamos ver. Bom, Internacional na frente, o Flamengo 4 pontos atrás, mas joga hoje com o Vasco, né? É um jogo também importante pro Vasco ficar mais tranquilo ali e pro Flamengo se aproximar ainda mais, né? Com a possibilidade de colar mesmo no Internacional. Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Palmeiras. Ali tá variando um pouco, né? O Grêmio que às vezes vai pra lá e o Corinthians. O Inter também joga hoje com o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, que é um campo muito difícil de jogar, né? Então tem esses 2 jogos hoje, definem também muita coisa dessa reta final. Sim, e lá atrás, Fortaleza, Goiás, Coritiba e Botafogo. É ali que você falou, o Sport e Fortaleza com 35, né? Então a expectativa do Goiás de tentar realmente beliscar, nem que seja esse último lugar ali para ficar... Fôlego, né? Pois é. Bom, vamos então agora fazer a nossa brincadeira do Vatman? Vamos. A gente sempre seleciona aqui ou alguma coisa que mereça uma aprovação ou um cartão vermelho, né? E eu queria muito que você assistisse a uma reportagem do Lucas Sena, em que ele conta uma história que envolve o jogador Patrick do Sport Clube Recife. Vamos ver. O momento do esporte não é fácil. Na 16ª colocação, o clube luta para se manter na Série A do Brasileirão. E tem um capitão que não foge da responsabilidade. Tem a maturidade e a responsabilidade de assumir. É triste e lamentável, mas as palavras não vão confortar. Trabalhar mais. Ele já tem trabalhado,
No esporte, ninguém ajuda mais os companheiros a marcar gols que Patrick. Ele procura estar ajudando todos os companheiros, pergunta se está bem, questão de algum problema particular que esteja afetando. Ele é cara de extrema importância no grupo, é nosso paizão mesmo, né? Nosso capitão mesmo. Essa vontade em ajudar do Patrick vai muito além da Ilha do Retiro, casa do esporte. Desde que o jogador desembarcou aqui no Recife no ano passado para vestir a camisa do clube, tem promovido ações de solidariedade para doações de marmitas, cestas básicas, mais recentemente cilindros de oxigênio para hospitais em Manaus e nos últimos dias até realizou o sonho de uma torcedora do Náutico. Janaína, corredora, mãe do Raoni, amante do futebol, sempre torceu para o clube que é rival do esporte. Aos 32 anos de idade, descobriu um câncer no pé esquerdo. E tava lá a mensagem, maligno. Aí quando eu pensei que podia ser maligno antes de fazer a biópsia, eu tinha visto na internet já, se fosse maligno precisava amputar. E se fosse benigno, ia fazer um outro tratamento. E aí eu falei pra minha família antes, né? Se for maligno vai precisar amputar. E eu não aceito amputação. Quando eu fui no médico 2 dias depois pra levar pra ele e tal, ele falou, você viu, né? É maligno e a única coisa pra salvar a sua vida é a amputação. Amputou o pé esquerdo e parte da canela. Para retomar a vida, o sonho era adquirir uma prótese. Começou então uma vaquinha virtual para conseguir o dinheiro e Patrick viu. E aí ele falou, Jana, cancela a vaquinha que eu vou te ajudar com o que faltar, né? Tiago Bessa também vai me ajudar e tudo mais, que é o meu fisioterapeuta. Eu disse, como assim, um cara que não me conhece, sabe, e tal. Enfim, cancelei a vaquinha. E desde então, só acontece coisas boas na minha vida, sabe? O filho de Patrick, o Dominique, nasceu com uma má formação óssea e também precisou amputar a perna. Desde então, usa uma prótese. Patrick se sensibilizou com a história de Janaína. Pagou o novo pé esquerdo dela, importado da Áustria, e a prótese. Levou Janaína para se recuperar na mesma clínica em que o filho se reabilita. Hoje eu sou muito mais feliz, muito mais completa, sabe? Realizada, muito mais bonita, inclusive, porque assim que eu coloquei a minha pernoca, né? Faz uma semana só que eu coloquei minha pernoca, que eu me olhei no espelho, que aí eu achava que ia vir a depressão nesse momento. Quando eu coloquei a prótese, que eu me olhei no espelho, eu falei para o doutor Tiago, eu tô muito gata, tô mais bonita do que antes, sabe? E no primeiro dia da reabilitação, eu já saí andando sem muleta, solta pela clínica, sabe? Assim, foi incrível. Assim, a Janaína retribui a ajuda de Patrick. A vitória dela inspira o capitão do esporte, que dentro de campo tenta ajudar o clube a permanecer na elite do futebol brasileiro. O meu coração, minha torcida vai para onde o Patrick estiver jogando, sabe? Minha torcida vai ser para ele. Eu visualizo, né, a Jana, o Dominique e outras pessoas, né, também que passam por essas dificuldades, pegar toda essa visão que eles têm, tudo que eles passam e transformar em positividade dentro do campo, né? Nossa, a torcida por ele aumentou muito ainda, né? Que é demais a história, né? Não, fala sério, né? Eu acho que isso é muito lição de esporte, assim, né, Fátima? A gente fala muito de competitividade, de ganhar, de perder, mas tem tantas outras coisas por trás, né? Antes do cara ser um vitorioso, isso é muito especial, assim. Fora que a Jana ficou, de fato... muito gata. A felicidade a deixou ainda mais bonita, né? É isso, a felicidade, a beleza tá ali, né? Tá naquele olhar vibrante, um brilho, né? E que mesmo de máscara a gente consegue enxergar o sorriso, né? Muito bacana. Então não tem dúvida, né? A gente tá todas as mãos assim, olha, muito joinha pra você. Patrick, parabéns, viu? Que legal a gente poder contar essa história. Agora vamos pro outro lado. Ontem no jogo entre Grêmio e Santos, em Porto Alegre, o narrador Haroldo de Souza, de uma rádio do Rio Grande do Sul, usou um termo racista para se referir ao atacante do Santos, Lucas Braga. Vamos ouvir. Aquele criolinho que tá lá na ponta esquerda do time do Santos, quem é ele, hein? Na ponta esquerda joga o Lucas Braga, Magrão. Ah, o Lucas Braga que tá caindo lá. É o Moreno, né? Isso. Moreno, um cidadão de cor, numa boa. Bom, o Santos disse em nota que não cabem mais lamentos ou notas de repúdio sobre racismo em pleno 2021. Cabe ação
e mobilização e que o departamento jurídico tomará as medidas cabíveis. Haroldo de Souza pediu desculpas nas redes sociais e disse que não houve intenção de racismo em sua fala. A Rádio Grenal disse também pelas redes sociais que não compactua com atitudes discriminatórias. É claro que é um cartão vermelho, porque está se falando tanto nisso, né? Em olhar o outro, empatia, em cuidar do outro, né? E isso é uma atitude que hoje em dia é crime, né? Você expressar de uma maneira assim. E eu acho também, Fátima, a referência a um atleta, né, a um jogador de futebol ali, você tem inúmeras referências. Você pode falar o jogador da chuteira verde, o jogador da camisa... O da lateral. Número, o que está na lateral esquerda, na ponta. Você tem inúmeras formas de se referir. Ninguém se refere assim a um outro jogador. Se for né? branco. Exato. Então, eu acho que, além de tudo, falta um pouco... Além da questão principal, que é o racismo, a injúria, esse tipo de pensamento que não cabe mais, são as referências que a gente precisa modernizar, né? Uhum. O esporte, ele evoluiu muito nos últimos anos e a linguagem não pode ficar tão deslocada, tão descolada do que é a realidade. A mesma cobrança que a gente faz das torcidas, que quando xingam um jogador, elas têm que ser cobradas por isso, porque não cabe mais, né? Não importa se quando... mas quando eu era jovem, as pessoas falavam, gente, não importa isso, não cabe mais, não há espaço mais para isso. Então, todo mundo que está trabalhando com isso tem que estar atento e tem que se modernizar em relação a essa forma de se referir às pessoas, né? Bom, adorei você de volta, viu? Vamos te encontrar de novo, Fátima Bernardes. Meio perto, longe. É isso. Segunda-feira estamos de volta. Tem estreia do Palmeiras no Mundial, domingo, transmissão da TV Globo. E hoje já se sabe qual é o adversário, né? Exatamente. Então, segunda-feira a gente está aqui para contar essa história. Então, até lá, então. No próximo bloco, vou conversar com o padre Júlio Lancelotti. Ele chamou a atenção essa semana por conta dessa imagem que a gente vai mostrar agora. Olha só. Esses blocos de concreto foram fixados debaixo de viadutos da capital paulista e, segundo o padre, impediam pessoas em situação de rua de circular ou mesmo de dormir por ali. Vamos conversar com ele sobre isso, porque houve uma decisão depois de retirada dessas pedras. Agora a gente vai para o intervalo com imagens ao vivo de Guaratuba, no Paraná. E atenção, pessoal, tem alerta de ressaca com ondas de até 4 metros de altura nos litorais do Paraná e de Santa Catarina. 11h10. Perdão, essa imagem aí é de Santos, estamos corrigindo, tá? Olha só, não é Guaratuba, essa imagem é de Santos. A gente depois mostra, então, a cidade do Paraná. 11h10. Estamos de volta ao vivo. Queria dar bom dia para o nosso convidado, Marcelo Melo Júnior. Muito feliz de ter você aqui pertinho, viu? Bom dia, novamente. Quanto tempo, bom, né? Feliz dia. Também. Bom dia a todos em casa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Arcanjo Renegado, trabalho novo dele que estreia hoje aqui na Globo. Vamos falar de muita coisa, vamos fazer um TBT, uma volta ao passado. Mas antes eu convido você e convido todo mundo a ver uma imagem que ganhou destaque nas redes sociais nos últimos dias. Esse é o padre Júlio Lancelotti, que a gente vai mostrar agora. Ele é coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo. Essa foto foi tirada na manhã da última terça-feira, debaixo de um viaduto da região do Tatuapé, na capital paulista. Foi nesse bairro que, no fim do ano passado, a prefeitura instalou blocos de concreto debaixo dos viadutos, exatamente nos locais onde pessoas em situação de rua costumavam passar a noite. O padre Júlio denunciou essa instalação, que aconteceu da noite para o dia, sem planejamento do que fazer com aquelas pessoas que se abrigavam ali. E ele também acompanhou o início da remoção das pedras essa semana. Bom, o padre Júlio vai conversar aqui com a gente. Bom dia, padre. Bom dia, Fátima. Bom dia a todos que nos ouvem. Grato de estar com vocês. Muito obrigado. Bom, a sua igreja fica nessa região. Muitas pessoas realmente se abrigavam ali durante a noite, padre? Olha, sempre há um grupo de pessoas que procuram abrigo nessas situações e mesmo catadores, aqueles que têm carroças, que precisam guardar suas coisas ou pessoas que não conseguem entrar num esquema institucional e burocrático dos centros de acolhida. Então, todos os viadutos da cidade de São Paulo têm pessoas que buscam refúgio. Uhum. O senhor foi uma surpresa para o senhor a instalação dessas pedras no viaduto aí perto, no Tatuapé? Olha, em São Paulo isso acontece inúmeras vezes e há muitos viadutos que estão nessa mesma situação e que têm pedras e em várias administrações isso aconteceu.
Agora, da forma como foi feito agora aqui, foi uma forma muito agressiva, uma quantidade muito grande, um espaço imenso. Para você ter uma ideia, Fátima, é mais do que uma quadra de futebol de salão ou de vôlei. É um espaço muito grande. E foi usado material como concreto, aquilo foi chumbado no chão e com pedras pontiagudas. Quer dizer, era muito claro um desejo de que ninguém permanecesse ali, né? O que o senhor acha que poderia ou que pode ser feito numa tentativa de apoiar essas pessoas que vivem em situação de rua? Então, a população de rua é uma população muito heterogênea. As respostas não podem ser sempre as mesmas. Sim. Então, nós temos apontado para a administração municipal, e isso é sabido na política nacional da população de rua, a questão da moradia, locação social, dá o direito da pessoa de morar sem ter direito de propriedade. A Bolsa Aluguel é uma forma, repúblicas, residências provisórias ou terapêuticas, e também a utilização da rede hoteleira, principalmente num momento como esse de pandemia. Então, há um rol de situações que humanizam mais a vida. Muitas vezes a administração municipal não consegue dar passos humanizadores, mas sabe dar passos de rejeição, de desumanização ou de crueldade. Até foi interessante que, estando lá embaixo do viaduto, chegou um jornalista, um colega de vocês, inclusive da mesma emissora, e eu comentei com ele que aquilo parecia um campo de concentração, a entrada de um campo de concentração. Ele disse, foi a mesma sensação que eu tive, padre. Eu estive lá no campo de concentração e realmente foi o primeiro impacto que eu senti. Então, isso é desumano. Isso campo de concentração que o padre fala é inaceitável. Eram os locais para onde eram levados os judeus e que iam ser executados, né, durante a Segunda Guerra. Talvez essa falta de percepção, padre, é porque o senhor conhece o rosto de quem fica embaixo dos viadutos e muitas vezes quem está nos gabinetes não tem essa noção, né, de quem são, que são pessoas que estão ali. Hoje tem uma situação horrível. Antes eu vou até dizer o que a Prefeitura de São Paulo diz, porque nós entramos em contato para saber o motivo oficial da instalação dos blocos de concreto, né, sobre os viadutos, e em nota o órgão afirmou que a ação foi uma decisão isolada e que não faz parte da política de zeladoria da gestão municipal. A Prefeitura instaurou sindicância para apurar todos os fatos, incluindo o valor gasto na colocada e na retirada das pedras, e exonerou um funcionário que seria o responsável pela ação. Ainda na nota, eles informaram que os serviços voltados às pessoas em situação de rua foram ampliados desde o início da pandemia e que mais de 1 milhão de atendimentos foram realizados nas estações espalhadas pela cidade. A gente tem uma situação hoje muito triste. A gente, agora no Bom Dia Brasil, não sei se o senhor viu, padre, um rapaz foi preso, né? A polícia prendeu um homem que ele ateou fogo numa pessoa em situação de rua em Dias d'Ávila, que é a região metropolitana de Salvador. É algo inacreditável. Você olhar e ver uma pessoa, ele foi flagrado pelas câmeras de segurança. Olha só, ele joga primeiro, né? Ele vai jogando líquido, provavelmente álcool. Depois ele vê que não pegou fogo e volta. A vítima morreu carbonizada e o homem, que não teve a identidade revelada, foi preso algumas horas depois do crime. Ele já tinha passagem pela polícia por violência doméstica. Ou seja, é uma vulnerabilidade absurda, né? As pessoas ficam ali entregues, né? Então, é assustador. É necessário realmente que seja feito alguma coisa. O que faz com que o senhor não desista, padre? Porque o senhor está há quantos anos nessa luta? Eu estou nessa luta, Fátima, há 35 anos. E é uma luta e é um caminho sem volta. E é uma luta que eu sei que eu não vou vencer. É uma luta que muitas vezes eu vou perder. Mas eu luto não para ganhar, eu luto para permanecer fiel até o fim. E nós precisamos que muito mais pessoas estejam envolvidas nessa luta de defender a dignidade humana, de defender os mais pobres, de olhar para aqueles, como você lembrou, que não têm rosto, que ninguém sabe quem é, mas são seres humanos. E aquilo que o Papa Francisco pediu, somos todos irmãos, ele pediu isso na última encíclica. Então, todos somos irmãos. Então, nós temos que olhar para essas pessoas que estão em situação de rua como seres humanos. Eles não são nem anjos, nem demônios. Nós não temos nem que idealizá-los, nem que demonizá-los. Eles são pessoas com problemas. Até queria te contar, Fátima, você vai
me dizer se é muito estranha essa minha comparação. Mas quando alguém diz para mim que o morador de rua é muito agitado, eu digo, você já foi em reunião de condomínio para fazer sorteio de vaga na garagem? Muitas que eu conheço acabam na delegacia. Só que todo mundo só vê o morador de rua, porque a vida dele é pública. E como você disse, ele está completamente entregue. Alguém vai, joga combustível e queima. A prefeitura se acha autorizada, mesmo que diga que é uma atitude isolada, não é. É uma atitude sistemática. Vários viadutos de São Paulo estão com pedras embaixo. Mas no Rio de Janeiro também, em Belo Horizonte também, em Porto Alegre, em Salvador, todos. É verdade. Várias outras cidades têm essa mesma prática, né? Eu ia até falar com o Marcelo. Sabe o que me surpreende naquilo ali, Marcelo? Não é que aquela pessoa ela é invisível, porque a gente sabe que muitas dessas pessoas que estão na rua ou que estão pedindo, as pessoas não olham para elas. Mas ali não, a pessoa chega a se incomodar com um tal ponto com aquela pessoa ali, quer dizer, ele nota que ela está ali, mas ele não humaniza aquela pessoa, que ele acha que pode passar e jogar álcool e fogo. Tem uma das coisas que eu mais tenho medo na vida que se chama... acabei de esquecer a palavra agora. Porque você acaba tratando o ser humano de uma forma meio invisível mesmo. Você passa pelas pessoas... lembrei. Covardia. É uma maneira que você não consegue se defender. E é um tipo de ser humano que não tem alma pelo próximo. É a mesma coisa que ele falou. Ao invés de você ajudar, você atrapalha e ainda tira a vida de um ser humano que estava ali em um lugar que ele não queria estar, vulnerável. E muitas das vezes você acaba passando por essas situações sem ao menos... está acordado para se defender. E não olha para aquele outro como se fosse um igual, né? É uma pessoa como você, né? Porque talvez a pessoa esteja até numa situação pior como ser humano, para ele tratar aquele ser humano que está ali na situação de rua daquela forma, com certeza absoluta, ele deve ter alguma coisa mais negativa dentro dele do que aquela pessoa que já estava descansando e talvez desejando uma vida melhor do que aquele resultado final. É verdade, com certeza. Essa colocação dele é certa, né, padre? Uma pessoa que faz uma ação como essa, ela é muito mais danosa à sociedade do que uma pessoa que está dormindo ali na rua. A gente sabe, como o senhor disse, que eles são diferentes. Alguns até estão realmente por opção, mas muitos não estão por opção. Né? Ou até quando acham que estão por opção, por uma questão do uso de drogas, na verdade não é uma condição concreta, real de escolha, né? É uma condição já com uma visão alterada. Então, realmente, alguma coisa precisa ser feita, porque só em São Paulo o censo dá como 25 mil pessoas nas ruas, né? Sim, São Paulo tem mais de 30 mil pessoas em situação de rua, pessoas de todo o Brasil, é uma população muito heterogênea. E o que chama atenção, Fátima, é que aumenta o número de mulheres e de mulheres com crianças, aumenta o número de mulheres trans, de travestis, do grupo todo LGBTQIA+, aumenta nas ruas. E essas pessoas são expostas a todo tipo de preconceito e de discriminação. Vocês estavam falando antes da questão racial. Isso é muito acentuado na rua. Se a mulher que está na rua é negra, ela ainda é mais marginalizada. Então é uma população que é castigada muitas vezes pela questão econômica, pela questão social, pela questão étnica, pela questão de gênero, pela questão racial. Então eles são duplamente, triplamente, muitas vezes marginalizados, tratados com crueldade e tratados com essa violência, ao invés de terem respostas específicas para cada grupo, para cada perfil, para cada situação, e priorizando essa figura que eu disse para você, que é a locação social, que dá o direito de morar sem dar o direito de propriedade. Então é uma forma que muitos países estão usando. Lisboa diminuiu a população de rua em 50% com a locação social. Padre, muito obrigada, agradeço até pela sua atitude, a sua indignação de ir até lá e de ter denunciado porque acabamos tendo uma retirada daquelas pedras. A gente não quer que aquilo ali seja a casa dessas pessoas, sim, obviamente não, mas também se é esse não momento único abrigo para não estar ao relento, que seja permitido que eles de alguma maneira se agrupem, né, para tentar sobreviver, né? Não, e até fazer uma ressalva também, padre. Parabéns pela resistência. Eu acho que é a palavra que mais de 35 Nem sempre a vitória anos, é o mais importante, mas né? A batalha continua. E mais que isso, a não desistência faz com que outras pessoas acabem também se mobilizando e enxergando. Verdade. Um bom dia para o senhor, padre. Muito obrigada, viu? Bom dia. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, muito obrigada.
É verdade, né? Às vezes a gente olha para o ser humano que é capaz de fazer aquilo e fala assim, nossa, a gente faz parte disso. É um assunto meio delicado, porque exatamente por isso, por você não ser capaz de nem imaginar a possibilidade de fazer isso, você fica se perguntando como uma pessoa tem coragem de tirar a vida de uma outra pessoa de uma forma tão cruel. Covarde e cruel, né? Bom, no próximo bloco você vai ver que uma escola de Campinas, no interior de São Paulo, fechou depois de constatar 42 casos de Covid. A Michele Loreto vai contar todos os detalhes já já. Agora a gente vai para o intervalo, mas antes você vai ver imagens ao vivo do balneário de Caiobá, em Matinhos, litoral do Paraná. 11h28. Novo Cif, poderoso na limpeza, imbatível no cuidado. Estamos de volta ao vivo. Vamos saber o que é notícia na área da saúde com a Michele Loreto e o Bem-Estar no Encontro. Bom dia, Michele. Bom dia, Fátima. Olha, hoje o cardápio aqui tá variado, viu? Tem mesmo, notícia polêmica, tem também alerta. E a gente começa por onde? Com uma escola que fechou em Campinas. Você já tinha falado na virada do bloco, né? Sim. É uma escola que fechou em Campinas porque eles encontraram 42 casos de Covid nessa escola. É bom lembrar que isso aí, gente, é um caso pontual de contaminação em Campinas. O que aconteceu por lá, sabe, Fátima? É porque faltaram medidas de proteção, né? Teve uma contaminação durante um treinamento de professores. E aí o pessoal da escola já falou que vai rever aí os procedimentos. Mas, Fátima, sabe o que é bom sempre a gente lembrar? Porque tá uma polêmica muito grande, né, em relação a essa volta às aulas. É bom a gente falar aqui que a Sociedade de Pediatria recomenda o retorno das crianças às aulas presenciais, porque eles falam que isso faz bem para a saúde e também para o desenvolvimento das crianças. Mas realmente, né, eu já vi você entrevistando vários pais aí no encontro, é uma coisa que deixa todo mundo ali, né? É uma escola particular? É uma escola particular, né, Michele? É uma escola particular, isso mesmo. E aí eles foram fazer o treinamento de professores antes das aulas voltarem, e aí houve essa contaminação, 42 pessoas com Covid. Ou seja, não foi uma criança, né, Fátima, que trouxe de casa e passou para os alunos. Teve uma falha ali no protocolo. Acho que são várias falhas, né? Primeiro, para começar esse treinamento, todo mundo tinha que ter sido testado, né? Para saber se tinha alguém que não deveria participar do treinamento naquele momento. Eu acho que de tudo isso dá para tirar um grande aprendizado, no sentido do que eles erraram muito e que não dá para fazer, porque não é possível. O ambiente, a proximidade, o treinamento provavelmente em área fechada, ou seja, várias coisas que precisam ser revistas por essa escola, mas que certamente não é o que está acontecendo em todas as escolas. O que eu vi até do Dr. Daniel Becker, que é um pediatra, é que ele estava dizendo assim, que não é, você avaliando grupos separados, não tem nenhuma comprovação de que crianças que estão na escola são mais contaminadas. Ao contrário, elas quando não estão na escola, estão onde? Na rua, a gente está falando no Brasil como um todo, né? Na rua, no campo, brincando. Não é todo mundo que está trancadinho em casa. A gente está vendo isso, a gente vê as praias cheias, né? São estudantes que não estão tendo aula, estão na praia. Então, qual é a garantia de que nesses ambientes fora da escola elas se contaminam menos? Não tem essa comprovação. E sem contar, né, Fátima, uma coisa que a doutora Ana Escobar também, que é pediatra, fala muito aqui no Bem-Estar, né? Essa coisa do julgamento, né? Com o outro pai que leva para a escola. Poxa, gente, tem gente que não tem com quem deixar os filhos. Tem mãe, tem pai, que precisam trabalhar, né? Para poder colocar a comida, inclusive, dentro de casa. Então, precisam que a criança vá para a escola. Sem contar que tem muita criança, Fátima, que ficou tão mal, né? Nesses últimos tempos por conta de ficar em casa. Emocionalmente, Sim, pra você ter ideia, eu tenho uma irmã que eu sempre falo aqui, né, de 5 anos, né, a Marina. Ela não gostava de ir pra escola. E essa semana ela voltou e ela amou. Ela tá, assim, felicíssima, porque ela estava sentindo falta desse contato com outras crianças, né? Só tem ela e mais 3 crianças na aula, com distanciamento, tudo direitinho. Mas eu acho que isso realmente tem que ser uma decisão dos pais, não é não? Não, sim, com certeza. Mas eu acho que as escolas têm que mostrar para esses pais, oferecer a maior segurança possível, né? Permitir uma visitação à escola, isso tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, né? Permitir, explicar claramente como é que vai ser feito isso,
Muita gente está falando em sistemas híbridos, né, de permanência de parte do ensino em casa e parte do ensino na escola, com alternância de grupos, quer dizer, são várias as possibilidades. O que não pode é acontecer isso, né, um treinamento gerar 42 casos, isso realmente é assustador. É demais. Por enquanto as aulas lá estão suspensas. Mas agora eu vou para uma outra notícia, Fátima, que é um alerta. Aquela coisa que a gente fica batendo aqui, gente, toda hora. Cuidado com as fake news, cuidado com as mentiras. Seguinte, aqui em São Paulo, Fátima, tá rolando um calendário de vacinação. É assim, o pessoal manda o site da prefeitura, que é o Vacine Já direitinho, mas com datas por idades. Ah, você vai se vacinar de tanto a tanto de fevereiro. Enfim, gente, isso é mentira. Se você quiser saber como é que vai ser e como que está sendo a vacinação no seu estado, quem vai vacinar agora, quem vai vacinar depois, dá um pulinho na nossa página, tá vendo aí, do Bem-Estar, g1.com.br/bem-estar. Lá você consegue saber como é a vacinação no seu estado, no seu município, porque a gente sabe que tem diferença de um lugar para o outro, né? E também cheque a data oficial de vacinação antes de ir se vacinar, né? Para não ter aquela coisa, né, Fátima, de chegar no posto, chegar no local de vacinação, não é seu dia, tem que voltar para casa também, né? Não precisa disso, dá uma checada, mas não acreditem nessas fake news, nessas mentiras que estão rolando por aí. Agora, falando em vacina, a gente fica se perguntando, né? Em que pé estamos? O que vem por aí? Bem, a gente separou aqui, Fátima, para a gente ter uma ideia, né? A Coronavac, né, que é a vacina do Butantan, 8,6 milhões de doses que estão prometidas aí para fevereiro ainda. Inclusive, os insumos chegaram essa noite. Então, a gente está com a esperança aqui nessa vacina do Butantan. A Sputnik, que é a vacina russa, e a Covaxin, que é a vacina da Índia, o Ministério da Saúde está em negociação para trazer 30 milhões de doses dessas vacinas e disse que a promessa é para fevereiro. E o consórcio COVAX, que é uma aliança entre países mais pobres para comprar vacina, prometeu mais de 10 milhões, né, para esse mês, a outra até junho, mas já falou que esse número vai ser menor, da vacina de Oxford, vai ser de 1,6 milhões de doses, ou seja, 1,5 milhão de doses, né, mais ou menos, que vão chegar por aqui. Lembrando que a Anvisa mudou as regras para autorização das vacinas. Não precisa de fase 3 de testes no Brasil. O teste comprovando a eficácia dessa vacina, mostrando que a vacina é bacana lá fora, já está valendo por aqui. Foi uma polêmica, mas essa agora é a decisão da Anvisa. E é isso que vai permitir que a Sputnik venha, né? Porque a gente já produz ela aqui no laboratório no Brasil, ela é exportada para a Argentina e a gente não tem aqui. Então, isso já vai permitir. Tendo aprovação em outro lugar, já está valendo, né? Em órgãos sérios, claro, não é assim de qualquer jeito. Isso serve para a Sputnik e serve também para essa Covaxin, que a gente está falando muito, que é a vacina da Índia, né? Que iam começar testes aqui. Então, não precisa nem dessa terceira fase aqui. Isso tudo para facilitar, para a gente ter mais doses de vacina aqui no Brasil. Agora sim, vamos para o balanço das vacinas aqui no Brasil. Olha, total de vacinados, 2.767.131 vacinados no Brasil. Todos os estados deram as informações, mais o Distrito Federal. Essas informações são do consórcio de imprensa, né? E a população brasileira vacinada é um total de 1,31%. Ainda é baixo, Fátima. A gente quer mais e mais e mais vacina e fica a esperança aí, principalmente com essa chegada do insumo, né, da Coronavac, para o Butantan produzir 8,6 milhões de doses aí da vacina. Muita gente recebeu a primeira dose, já está preocupada, perguntando cadê a segunda. Eu acho que vai dar tudo certo. Tem gente já se vacinando, né? Os profissionais de saúde que se vacinaram lá no início de janeiro já estão começando a receber a segunda dose. Só aí realmente começa uma imunização maior, né? Porque precisa dessas 2 doses até então, né? Obrigada, Michele. E a gente sabe que faz efeito a vacina, hein? Com certeza. Por favor, gente, faz efeito. É a nossa Obrigada. Obrigada, Michele. Obrigada, Fátima. Um cheiro. Tchau, tchau, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau. Tá ansioso para chegar a sua vez? Com certeza, né? Acho que todo brasileiro, todo mundo tá querendo se vacinar. E creio que as pessoas que não tomam vacina têm a oportunidade de poder ajudar o próximo e se ajudar nesse momento tão delicado, que todo mundo está com a esperança de que vai acabar. Exatamente. Bom, no próximo bloco tem TBT do Encontro, a gente vai dar uma espiadinha na carreira do Marcelo Melo Júnior e, claro, tem uma surpresinha para ele. Agora a gente vai fazer um intervalo com imagens ao vivo de
Acho que é Salvador, Bahia. 11 horas e 42 minutos.